Vamos começar então mais uma aula do nosso módulo de Godot Engine, nosso curso de desenvolvimento de jogos, tá? Nessa aula nós vamos analisar o operador não ou not, ok? Eu vou estar pedindo para vocês assistirem o vídeo, clicarem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários. Aqui, hoje é dia 2/12, agora são 5 horas e 18 minutos, ok? Então nós vamos ter... Vamos tentar entender o que é operador não. Operador not, como eu falei já um pouquinho na aula passada, no finalzinho da aula passada, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a seguinte situação. Nós vamos ter uma entrada ou uma condição que está sendo avaliada, tá? Então nós vamos ter uma entrada e nós vamos ter uma saída, ok? Então o que vai acontecer aqui? Se a minha entrada ela for verdadeira, então se a entrada é verdadeiro, a minha saída vai ser falso. E se a minha entrada for falsa, a minha saída vai ser verdadeira. Ou seja, ele inverte o estado atual. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem uma variável x igual a 7 e você tem uma variável y igual a 5, ok? E a variável z vai ser, vamos dizer, uma variável booleana falsa. Tudo bem? O que acontece? Por exemplo, se eu fizer x é maior que y e atribuir o resultado dessa avaliação para z, o que vai acontecer? O meu z ele vai ser verdadeiro, ele vai ser true. Então, eu vou armazenar em z o valor true. Agora, se eu fizer assim, por exemplo, se eu fizer assim, ó, z é igual a not x maior que y. Então, o que acaba acontecendo? Ó, x maior que y é verdadeiro, certo? Então, por exemplo, eu já sei que o resultado disso daqui é verdadeiro. True. Só que eu tenho o not na frente. O not, ele inverte. Então, o que vai ser armazenado no z? Falso. False. Então, ele sempre vai fazer o contrário. Então, por exemplo, vamos colocar assim. X. Vamos colocar assim. Z é igual a... Vamos imaginar, x é diferente de y? Sim, isso é verdadeiro, certo? Se eu for avaliar essa situação, isso aqui é verdadeiro. Como isso é verdadeiro, vai ser armazenado na variável z um verdadeiro, tá bom? Agora, e se eu fizer assim, ó, z é igual a not, o quê? X é diferente de y, tá? O que vai acontecer aqui? Isso daqui é verdadeiro. Ora, e o que vai ser guardado aqui? Um falso. Por quê? Sendo isso verdadeiro, o not vai inverter e vai virar um falso, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer lá no Godot para a gente testar essa situação, tá? Então, vamos entrar aqui no Godot Engine. Tá? Vou abrir aqui. Editar. Vou ver aqui um script. Tá? Vou apagar essas variáveis aqui, ó. Vou deletar e aqui eu vou apagar também. Então, vou criar aqui as variáveis. Vamos fazer aqui, ó, por exemplo, x var x igual a 5, var y igual a 7.
var z igual a false. Inicialmente a variável z vai ser igual a false. É uma variável booleana, essas aqui são variáveis numéricas inteiras. Vamos fazer então a nossa avaliação. Vou precisar de uma variável mensagem. Variável mensagem eu vou colocar nula. Ok? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou avaliar a situação. Então, eu tenho aqui z é igual. Por exemplo, x é maior que y. Isso é falso. Tudo bem? Então, se eu exibir isso aqui na saída, print. Eu vou mandar mensagem primeiro, né? Então, eu vou fazer aqui mensagem igual. Vou abrir aspas. X, que é igual a x, vai exibir o valor de x, certo? Vírgula. Y. Colocar um espaço aqui, ó. X, y, que é igual, certo? A tanto, que é igual a y, vírgula. Aí, a minha avaliação que eu estou fazendo, ou seja, x é maior que y, e aí aqui eu vou colocar a resposta que é z. Tudo bem? Então, aqui nesse caso, x é maior que y? Não, é falso. Então, z vai ter que ser falso. Vamos testar isso aqui, ó. Tá faltando alguma coisa. Deixa eu ver. Mensagem. X, y, z. Ele está esperando um parênteses. Deixa eu ver onde que eu coloquei aqui. Abriu. Certo? Aqui. Tarará, abriu, fechou. Vamos ver aqui. Tá, não tem parênteses. Não tem parênteses, né? É uma string, né? Ok? E aqui, como x, y, z são... eu tô criando, tá. Então aqui vai ser o quê? Eu vou ter que fazer uma concatenação, né? str x, né? Vou concatenar. Ok? Aqui no y eu tiro as vírgulas. Vamos tirar as vírgulas primeiro. Vou tirar as vírgulas, porque eu tenho que fazer uma concatenação, porque eu estou juntando texto mais o conteúdo de uma variável, que no caso é numérica. Ok? Aqui eu vou colocar mais, sinal de mais. Aqui eu vou colocar sinal de mais str. E fecha aqui, ó. Tudo bem? E aqui eu coloco mais um sinalzinho de mais. E aqui, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? Mais str. Muito bem, ó. O que eu fiz? Eu juntei, então eu estou fazendo uma concatenação de texto com variáveis numéricas, ok? E por último eu vou exibir a mensagem, print mensagem, tá bom? Vamos testar, nem parei o programa, vou parar o programa. Vou executar o programa novamente. Tá lá. X igual a 5, y igual a 7, x é maior que y? Não, é falso. Faltou colocar um sinalzinho de igual aqui, ó. Ok? Vamos colocar o sinal de igual. X igual a 5, y igual a 7. X é maior que y? Não, é falso. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Vamos lá. Vou fazer agora o uso do operador não. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer z é igual a not o que? X
é maior que y. E aí eu vou pegar esses dois aqui, ó. E aqui eu vou dar um Ctrl V, certo? Só que aqui, aonde está simplesmente x é maior que y, eu vou colocar não, entre parênteses, né? Vou deletar aqui, ó. Eu estou negando, ou seja, então eu vou achar o inverso disso. Então, vamos lá, vamos testar, ó. Então, olha só, x é igual a 5, y é igual a 7, x é maior que y, falso. Agora, x igual a 5, y é 7, não x maior que y, ou seja, eu estou negando isso aqui, então fica verdadeiro, ok? E aqui eu vou dar um espaçamento. Vamos lá de novo. Falso e verdadeiro. Vou só colocar aqui uma vírgula para ficar uma coisa mais bonitinha. A mesma coisa aqui. Vamos lá de novo. Vou testar, tá aí, ó. X igual a 5, y igual a 7, x é maior que y, falso. X igual a 5, y igual a 7, não x maior que y. Então é true, verdadeiro. Ok? Então, essa daqui foi a explicação do operador não. Com isso, nós terminamos o quê? Nós terminamos essa parte de operadores lógicos, né? Nós vimos então o operador. Vamos colocar aqui. Nós vimos o operador e, certo? Que nós chamamos de AND. Nós vimos o operador OR, que é o OR. E nós vimos o operador não, que é o NOT, ok? Cada um desses operadores, eles, por exemplo, eles vão ter entradas que serão avaliadas e vão ter saídas que vão ser avaliadas, né? Tudo bem? Eu tenho entradas que vão ser avaliadas e saídas que vão ser avaliadas. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho, por exemplo, as minhas entradas, que, por exemplo, aqui vai ser A, B e S. A, B e S. E aqui A e S. Então, aqui eu vou fazer o quê? Aqui vai ser, por exemplo... Então, aqui, por exemplo, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Aqui falso, verdadeiro. E aqui vai ser verdadeiro, falso. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Falso com falso no operador e é falso. Falso com verdadeiro é falso. Verdadeiro com falso, falso. Ele só vai ser verdadeiro quando todas as condições que estão sendo avaliadas forem verdadeiras. Aqui já é ao contrário, tá? Basta que apenas uma... Opa! Aqui, desculpa. Errei. Basta que apenas uma condição seja verdadeira para que o resto seja verdadeiro. Ok? E aqui é o oposto, né? Então, aqui o falso vira verdadeiro, ok? E o verdadeiro vai virar falso. Então, esses são os operadores lógicos. Nós vamos estar usando muito isso, tá? Nós vamos usar bastante operador e ou o NOT de vez em quando, tá? Mas são muito usados. Só não esquecer o quê? Não esquecer o quê? Cada um deles tem sua característica. Aqui, o operador... Eu posso estar avaliando aqui, eu coloquei só duas, mas poderiam ser várias sentenças, né? Poderia ser várias sentenças que estão sendo avaliadas, ok? E aí eu vou ter um resultado. Esse é o símbolo do e.
esse aqui é o símbolo do OU. Aqui são as condições que estão sendo avaliadas. Aqui é a saída, ok? E esse é o símbolo do não. Ele tem uma entrada e tem uma saída. Ok? Vamos ficando por aqui nessa aula. A gente continua numa próxima.